nós estamos em um momento onde nós temos muita informação, nós temos conhecimento à palma da nossa mão, nós temos muitas oportunidades de servir, o conhecimento ele está se ampliando. O que você tem feito com aquilo que Deus te entregou? Você está multiplicando? Paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer, meus irmãos, por mais essa oportunidade que Deus nos dá de trazer uma mensagem. Hoje eu creio, a mensagem de hoje é muito boa, muito gostosa. Eu tenho uma certa admiração por essa passagem. Deus tem ministrado ela no meu coração desde o ano passado, inclusive. E eu quero abrir um pouco a mente dos irmãos. Eu quero que vocês se permitam entender o propósito dessa mensagem, que ela é como uma palavra profética, que ela é como uma declaração profética para esse tempo. Eu já quero abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você entenda que muitas vezes aquilo que carregamos pode ser algo diferente, uma habilidade, um dom, um talento, que foi Deus que te entregou, porque eles são sempre Deus, tudo que nós temos é Deus que nos entrega, e que às vezes Ele quer que você multiplique, mas por muitos preconceitos, que exista só alguma forma, exista uma forma certa de servir o reino de Deus, ou existem dons específicos que são para servir a casa do Senhor, nós fazemos o que? Enterramos talentos. Então, o que Deus ministra ao nosso coração hoje é que, claro, nós temos os 5 dons ministeriais que eu já trouxe aqui para vocês em mensagem, mas Deus pode te usar de uma forma especial, de uma forma diferente também. Nós vemos que na palavra de Deus houveram pessoas que foram cheias do Espírito, que foram ungidas para realizar obras diferentes. Por exemplo, Ciro foi ungido como governador. A palavra diz que ele não conhecia Deus, lá em Isaías, no capítulo 45. Mas ele foi o precursor, ele foi aquele que disponibilizou recursos para a obra do Senhor, foi aquele que abriu o caminho para que Jerusalém fosse reconstruída. E hoje eu quero trazer para vocês muitos exemplos de como nós podemos servir com aquilo que nós temos. Aqui em Êxodo, no capítulo 35, a partir do versículo 30, vai contar a história de Bezalel. Leia aqui comigo. Moisés disse aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e capacidade artística em todas as artes e ofícios necessários para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para fazer todo tipo de trabalho artesanal. Amém, irmãos? Essa passagem eu venho refletindo tanto nela e ela é tão complexa, mas tão maravilhosa, porque eu vejo um homem, inclusive, gente, ele foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, pelo menos segundo o que a palavra relata. Então, nós vemos um homem que a palavra diz: eu enchi Bezalel do meu espírito para realizar uma obra que não é uma obra que era comum, vamos dizer. Ele estava construindo, ele iria construir instrumentos, edificar instrumentos para o altar. Então, Bezalel, ele iria trabalhar com diversos materiais diferentes, ele iria edificar, construir a partir de diversos tipos de materiais, ele ia fazer uma obra artística a partir daquilo. Deus tinha o enchido para este propósito.
E muitas vezes nós acreditamos que isso não vem da parte de Deus, né? Nós podemos pensar que talentos, dons, não foram entregues pelo próprio Deus. E nós vemos na passagem dos dons e talentos que Deus nos entrega, que o objetivo é multiplicar, porque nós somos apenas os seus mordomos. E a nossa missão é multiplicar aquilo que Deus nos entregou. E aí, às vezes, Deus te entregou um dom, um talento específico, fora aqueles que nós vemos, que é o de pregar, que é o de louvar na casa do Senhor, que são os mais comuns, e você fica pensando que não pode contribuir para o reino com isso que Ele te entregou. Mas hoje eu quero desmistificar isso, porque muitas vezes nós criamos paradigmas, estigmas do que deve ser usado ou não. Mas, gente, aqui está uma lição grandiosa, que Deus quer usar aquilo que você tem. Você não precisa se enquadrar naquilo que é comum, você não precisa estar dentro do mesmo critério ou dentro desse quadro específico de dons ministeriais para servir ao Senhor. Eu não sei o que você tem hoje, mas eu sei que você tem algo. Meu irmão, eu tenho a certeza que você tem um dom e um talento. Não é possível que você não tenha nada. Você tem porque Deus entrega. E se eu te disser que isso que você tem é para que você contribua e que você sirva no reino? Porque na primeira oportunidade que você tem, você pode negar isso que Deus te entregou e falar, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que servir para o reino, eu não tenho nada para servir. Mas e se Deus estiver hoje te chamando, não com aquilo que você acha, o seu entendimento acha que você deveria servir, mas com aquilo que Ele te entregou. E é dessa forma, eu vejo vários exemplos na palavra de Deus, homens levantados para administrar. Dorcas, um grande exemplo, também foi levantada para costurar, para vestir viúvas. Nós vemos pessoas específicas trabalhando, e o que mais me chama a atenção em Bezalel é que ele não aparece aqui, ele é cheio do Espírito Santo, gente, mas ele fica nos bastidores, porque em um momento aonde todo mundo quer aparecer, todo mundo quer brilhar, não. Ali, sabe quem que brilha? É a própria adoração a Deus, é a própria obra para refletir a imagem de Deus. Coisa linda, né? Então, Bezalel, ele está ali, atrás dos bastidores, construindo, edificando, indo lapidando, mas aquela obra finalizada glorifica o nome do Senhor. Meu irmão, talvez você tenha um dom, um talento. Quem sabe você sabe cozinhar muito bem. Quem saiba você tem um dom artístico, confeccionar algo. Quem sabe você tem uma delicadeza para deixar tudo organizado. Você tem um ar assim que deixa o ambiente elegante, que deixa o ambiente aconchegante. Você tem esse talento. Deus quer usar isso também, meu irmão. Você tem algo precioso. Muitas vezes nós desprezamos coisas poderosas que Deus quer usar. E Deus quer diferenciar, e esse é o tempo a qual nunca houve. Por quê? Nós estamos em um momento onde nós temos muita informação, nós temos conhecimento à palma da nossa mão. Nós temos muitas oportunidades de servir. O conhecimento, ele está se ampliando. O que você tem feito com aquilo que Deus te entregou? Você está multiplicando? Você está servindo? Você está transbordando sobre outras pessoas? Na palavra de Deus vai dizer que nessa mesma passagem, que também Deus tinha ungido a Oliabe para realizar a mesma missão e tinha entregado a eles dons para ensinar aquilo que eles faziam. Que coisa maravilhosa, irmãos! E eu fico pensando, a gente se limita tanto. Já percebeu como que nós limitamos o poder do Espírito Santo de Deus? A gente acha que por termos um talento, não foi dado por Deus.
Bezalel e Aholiabe, eles foram pessoas que foram cheias do Espírito Santo para realizar uma obra diferente. E nessa obra eles não apareceram. Nessa obra, Jesus brilhou. A obra refletiu a imagem do Espírito Santo de Deus. Aqueles instrumentos foram edificados por mãos que estavam nos bastidores. E hoje, meu irmão, eu só quero agradecer a Deus pela sua vida. Talvez você tenha sido essa pessoa que já tenha servido a Deus nos bastidores, com o seu talento, tenha dado ou entregado com excelência. Talvez você esteja aí se escondendo, você seja uma pessoa que está se escondendo, porque acredita que aquilo que você tem não tenha um valor, não possa agregar no reino de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, essa mensagem vai de encontro ao seu coração e eu quero que você comece a servir o reino com aquilo que Ele te entregou. Amém? Vamos multiplicar. Vamos multiplicar aquilo que Deus nos entregou, irmãos. Quero deixar essa palavra para o seu coração. Ficamos até aqui. Até o próximo vídeo.